E olha só, hein? Hoje nós temos uma sensacional Lagunitas IPA. Bora lá ver se ela tá gostosinha. Sensacional, uma belíssima West Coast IPA. Agora sim já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar aqui, pra você que quer ficar fera no Kubernetes, sabe aquele o kubectl lá, o kubectl, o kubectl, sei lá como que você chama ele, o kubectl, tá ligado ele? Mano, eu vou ensinar você aí a deixá-lo, maromba, tá ligado? Sim, eu vou mostrar pra você como você fazer um monstro sair da jaula aí do kubectl, exatamente, vai ser sensacional, vou trazer aí várias dicas, mano. Uma que é sensacional, ainda vou trazer umas 4 dicas extra, certo? Então se prepara sua cerveja, seu refrigerante, seu suco, sua água e bora começar, porque, mano, é muita informação legal. Mas, antes de começar, eu quero falar o seguinte, você tá ligado, né? Se você tá precisando aí de uma forcinha no seu Kubernetes, aí na sua empresa, pô, eu preciso fazer rodar o Kubernetes fino, eu tenho umas aplicações aqui que tá difícil de colocar no Kubernetes, eu preciso de alguém me ajudar, você já sabe, getup.io, exatamente, acessa lá getup.io, mano, os caras vão te ajudar, são os melhores profissionais em Kubernetes que nós temos no Brasil, prontos para ajudar a sua empresa, certo? Então acessa lá e pede ajuda pros caras, os caras são sensacionais demais e vão levar a sua empresa a um outro patamar na utilização do Kubernetes, certo? Mano, os caras lá já tudo manja já dessa história aí do kubectl que eu vou ensinar aqui, os malucos, mano, é tudo zica do pântano lá, tá ligado? Tudo zica do pântano, mano. Inclusive, se você tá procurando trampo, os caras estão precisando de gente pra trabalhar com Kubernetes. Se você é dev, se você é de operação, DevOps, SRE, você já lá, mano, vai entrar lá. Entra lá no getup.io e dá uma olhada lá que tem lá em vaga, certo? Vai lá, e é isso aí. Vou secar aqui, tá calor. Muito bem, mas sem enrolação, Jefferson, por favor, o que você veio falar aqui sobre o kubectl, mano, que vai salvar a nossa vida, que vai deixar ele fortão, marombadão, meu Deus. Bem, olha só, primeira coisa eu quero fazer o seguinte, eu não gosto de ficar falando só, não, eu gosto de mostrar a fonte, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa tela aqui, nós estamos aonde, olha só, kubernetes.io/doc, certo? E aqui dentro ele vai falar assim, mano, vamos estender esse seu kubectl, vamos, com o quê? Com sensacionais plugins, aí você fala, Jefferson, eu tô ligado que tem plugin, mano, mas calma lá, você não tá ligado ainda. Vamos descendo a página, vai, desce, depois você vê o resto, vai, desce, depois você vê, sério mesmo, desce, vamos descer. Depois você vê, calma, vai, desce, não, vai descendo, vai com fé, desce. Chegamos aqui, ó. What's next, certo? Read about Crew. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, lá no kubectl existe a possibilidade de você colocar plugins nele, exatamente, você vai estendendo o kubectl colocando plugins, capacidades, funcionalidades que o kubectl por default não tem. Vocês vão ver essas funcionalidades, mano, tá sensacional demais, você vai ver, vai ser muito legal. Vou secar aqui de novo, tá calor. Muito bem, nós estamos aqui na nossa querida página que é do Crew, olha só que sensacional. O que é o Crew aqui pra você? É como se fosse um apt-get install da vida para gerenciar os plugins do kubectl, exato. Você não vai ter trabalho de, como que eu instalo esse, como que eu instalo aquele. Não, você vai usar o Crew e o Crew vai fazer essa instalação pra você, o gerenciamento desses plugins pra você, mano, é sensacional. Chega a ser lacrimejante, é sério. Muito bem, vamos descendo aqui na documentação, tá falando tudo aqui, como contribuir, a comunidade e tudo mais. Tem os canais lá no Slack também, tá vendo toda aquela historinha bonitinha de, meu Deus. Mas o que nós queremos aqui é o seguinte, Crew Documentation. Clica aí nesse cara porque nós vamos lá para uma outra telinha. Daí ele fala assim, o que é o Crew? Ele fala que é um plugin manager para o kubectl. Olha só que legal. Isso já é deveras legal, certo? E aí ele vai falar assim, mano, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a descobrir plugins, instalar eles na sua máquina e deixar eles tudo bonitinho, atualizado, certo? E aqui ele vai mostrar para vocês uma página com 153 plugins, exatamente, que você vai poder fazer o quê? kubectl install o nome do plugin, olha só. Tem um monte, são 153. Eu vou falar algum aqui pra vocês, algumas dicas do Tolinho, mas por enquanto ainda não. Nós temos que fazer o quê? Temos que fazer a instalação desse cara. Não tá feita a instalação dele ainda. Vamos aqui, Kickstart, certo? Então olha só o que nós temos. kubectl update, aqui já tá instalado. Então aqui, install, tá vendo aqui, install. Vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, olha só, mais um pouquinho da fonte, olha só. Install, clica aqui no install da vida e aí nós temos aqui, você quer instalar onde? No macOS? Não é no macOS. Meu Deus do céu.
Tá calor aqui na Holanda. Bem, não é macOS que eu quero instalar, é no Linux, certo? Mas é a mesma coisa, olha só, para Bash e para ZSH. Sim, eu tô utilizando ZSH, então para mim vai ser muito lindo. E aí ele fala assim, ó, mano, tenha certeza que você tem o Git instalado. Se você não tem o Git instalado aí tá bem errado. Mas enfim, ó, já tem o Git instalado aqui no meu Linux. E ele fala assim, ó, então já era, então roda esse comando aqui e seja feliz. Olha só o tamanho do comando que ele tá trazendo aqui para que eu possa fazer uma instalação. Perceba, é um conjunto de comandos, né, onde ele vai setar, vai fazer um mktemp aí para usar um diretório temporário como base temporária, e depois ele vem criando aqui uma variável OS para trazer as informações do kernel. Olha só o que mais, aí tem lá o arc, fazer arquitetura, tudo isso para trazer informações para saber aonde ele vai instalar essa bagaça, certo? Então o que mais que tem? Ó, o cur aqui, ó, o cur sim, ele vai fazer o download do crew, tar.gz, certo? E aí o que mais que ele vai fazer aqui para frente? Olha só, ele vai fazer o que? Vai descompactar e vai executar esse cara de acordo com o sistema operacional e com a arquitetura, certo? E aí já era, ó, crew install crew, certo? Então esse crew aqui vai ser o que? Vai ser esse cara aqui, ó, o comandinho, mais o sistema operacional, mais a arquitetura, e aí o install crew, certo? Basicamente é isso, então vamos fazer esse cara executar. Então Ctrl C aqui nessa bagaça, e o que nós temos que ter agora? Trazer o nosso shell aqui para a jogada, certo? Aqui o nosso shell, vou copiar e colar e vou fazer o que? Vou dar aquele enter maroto, e vamos ver a mágica acontecer. Olha só, já está fazendo a instalação, ele já viu lá quais são as opções, ó, se você olhar aqui quais são as opções que ele tem até para ARM, ó, Linux para ARM, tem para MD64, ó, ARM64 também, sensacional demais. O que mais? Tem Darwin aqui, ó, tem Darwin também, olha só, Darwin para os dois, AMD e ARM, que é o novo ZM1. Enfim, mano, o que ele fez aqui, ó, instalando o plugin Crew, instalou já o Crew. Lembrando, o Crew nada mais é do que um plugin do próprio kubectl, certo? Só que ele vai ser um plugin que vai gerar outros plugins, certo? Olha só, ele é quase que um gremlin, certo? Vai cair água e vai criar outros gremlins. Ah, mas olha só que legal. Bem, aqui tá falando assim, ó, para usar essa bagaça, usa lá o kubectl Crew, a documentação tá aqui, certo? A gente já conhece a documentação. O que mais que ele tá falando aqui, ó? O Crew tá instalado agora, maravilha, para começar a usar é só usar, tá ligado? Aí fala aqui, ó, no Linux lá também não esquece de fazer aquele export maroto, certo? Pra quê? Pra que você possa ter aí o binário do Crew. Então vamos fazer aqui já, ó, aquele export, ele fala assim, mano, ó, já redireciona essa bagaça aí pro seu, como chama? Pro seu ZSHRC ou pro seu BashRC. Então já vamos fazer isso aqui, né? Já vamos fazer então. Então só deixa eu mudar aqui a aspas, porque já tá usando aqui um tipo de aspas ali dentro, então só falando da zica. Então essas aspas aqui, eu coloco aqui, ó, redireciona dois redirecionadores e vamos colocar lá pra dentro do barra do ZSH, certo? ZSH, cadê? Opa, tá, deu zica aqui no meu teclado. Cadê meu teclado? Meu teclado aí. ZSHRC, certo? Vamos jogar aqui pra dentro desse cara. E aí nós podemos vir aqui, ó, dar um source nele, ZSRHSC da vida, olha só, já era, ele releu esse cara. Então agora nós temos aí, ó, kubectl, deixa eu limpar aqui a tela, certo? E vou digitar o que? Crew, pra ver se ele tá aí. Olha só, o Crew está instalado. Ele tá falando, ó, Crew é um kubectl plugin, toda aquela história. E ele traz aqui o que eu tenho aqui, que eu posso fazer, olha só. Tem o index info, ó, o install para fazer a instalação, o list para listar, o info para trazer informações sobre aquele cara, o index para fazer gerenciamento dos index aí dos plugins, que mais? Search para procurar sobre um plugin, uninstall para fazer um uninstall, né, para desinstalar, o update para pegar lá o local, o novo index lá, né, o upgrade para fazer o upgrade do seu plugin e o version para saber a versão daquele plugin, certo? Nada diferente, é tudo facinho, né? Parece um apt-get mesmo da vida. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa eu limpar aqui a tela. O kubectl Crew install, não é isso? E eu já vou começar a fazer a instalação do primeiro. O primeiro cara, eu acho que eu até mostrei várias vezes já aí no canal, que é o Popeye, certo? O que é esse Popeye? Ele vai trazer um score, ele vai dar um score aí pro seu cluster, certo? Para o seu cluster Kubernetes. Então olha só o que eu tenho aqui, tá falando aqui do Popeye, tudo bonitinho. E ele falando, mano, ó, o Popeye, ele não é, tipo, feito um scam pela equipe dos mantenedores do Skrill. Usa isso daqui com sua responsabilidade, por sua conta e risco. Então, mano, tem a responsabilidade na hora de usar essa bagaça, certo? Então, olha só, instalou o Popeye. Para usar o Popeye, kubectl Popeye. Então, kube, primeiro, deixa eu ver aqui, ó, tem aqui, ó, kget nodes. Deixa eu ver aqui se tem aqui, ah lá, tá lá trazendo o seu cool, tá vendo? O cluster que nós temos aqui, maravilha. E aí eu quero fazer o seguinte, eu vou usar o nosso Popeye, tá? kubectl, espaço Popeye, desse jeitinho bonitinho já, meu Deus. E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar o Enter. E ele já sai varrendo aí o meu cluster. O que esse Popeye faz? Ele vai ver tudo que tem de errado aí com o meu cluster e vai trazer uma nota. Tá vendo essas carinhas aqui assustado, ó? Tá vendo, ó? Tem um container rodando como root lá, tem que arrumar isso, tem um monte de coisa aqui que ele tá pedindo para que eu conserte, olha só.
uma porrada de coisas, certo? Algumas coisinhas são boas, então ele vai vendo, ó. Primeiro, Cluster Hole, como que tá? Ó, tá beleza, tá 100%. Tá vendo? Ele vai, ó, Config Maps, como que tá? E assim ele vai trazendo cada um deles. Ó, os Daemon 7 tá tudo horrível, né? Nesse cluster, enfim. Ó, tudo horrível, tudo horrível. Então eu vou descendo mais aqui, ele vai me trazendo mais informação. Ele trouxe o score, 89 é um cluster tipo B. Beleza? Então é isso aí, daí você pode olhar cada uma dessas coisas e sair consertando, certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, aqui tem um monte de coisa horrenda, tá vendo? Com carinha de assustado. Que é os meus pods, daí tá falando o seguinte, ó, não tem lá um pod disruption budget, também que mais? Esse tá rodando como root user, né? Que mais? Container could be running regions probe, use port, prefer named port, tá vendo? Tem uma porrada de recomendações que ele vai trazendo para você, para deixar o seu cluster mais bonitinho. E no final ele te dá um score ainda, né? Ó, é sensacional. Um golinho de cerveja. Muito bem. É sensacional demais o Papai Noel, ele vai trazer um report, mas ele é só o primeiro, cara. Nós temos mais, hein? Agora nós vamos ver quem. Nós vamos ver um cara que é muito interessante também. Deixa eu pegar aqui, ó, o install da vida. E vamos instalar o NS. O que é o NS? É para que eu possa gerenciar as minhas namespaces de uma maneira muito simples. Por quê? Normalmente eu tenho que listar meus pods assim, ó. kubectl, né? Aqui eu estou usando o K que fiz um alias, mas deixa eu colocar aqui o comando inteiro para que vocês não confundam. Get pods da vida, eu vou dar um enter, não tem nada. Então se eu quero ver, por exemplo, do kubesystem, quais são os caras que estão lá no meu kubesystem, vou dar um enter, trouxe. Eu passei qual que é o namespace. Só que se eu quero utilizar aqui agora o meu plugin novo, o NS, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, kubectl espaço NS, simples assim, nada de outro mundo, certo? Só colocar o S aqui, dar um enter na bagaça, ele te mostra quais são, ó. Aqui eu estou aqui agora é a default e são essas outras namespaces. Então se eu quero ir, por exemplo, para kubesystem, que é essa daqui, ó, clico aqui, vou dar um enter, pronto, eu já estou lá na kubesystem. Então agora se eu vier dar aquele getPods, olha só, ele deu o getPods, porque eu estou já na minha namespace. Então, no caso aqui, ó, kubesystem. Viu como que funciona? Se eu quero voltar para default, mesma coisa, né? Eu venho aqui e coloco, ao invés de kubesystem, eu vou colocar o quê? Default, certo? Agora eu vou lá, estou na default. É uma forma muito simples de você gerenciar. Tem uma pá de plugin, inclusive, para você colocar no ZSH ou no Bash, mas daí uma outra hora eu venho para falar sobre plugins aí do ZSH, que é sensacional. Mas, mano, já sabe mais um carinha bonitinho de ai meu Deus, que é quem? O nosso querido idolatrado NS. Aí você me fala, nossa Jefferson, tá muito legal, que divertido, mas eu queria ver alguma outra coisa. Olha só, tem um outro cara aqui também que é bastante legal, que eu gosto muito de utilizar. Cadê o install? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver quem que é o CTX, que é para contexto, certo? Vamos imaginar que você tem mais do que um contexto aí de Kubernetes, tem mais do que um cluster Kubernetes configurado aí na sua máquina, e você tem que ficar toda hora mudando lá, né, fazendo o export de variáveis, lá, o kubectl da vida, ou seja, você tem que ficar manipulando. Esse CTX, ele vai te ajudar nisso, certo? Afinal, você vai poder escolher qual que é o contexto que você quer utilizar, qual que é o cluster que você vai querer utilizar. Então, o kubectl CTX, eu só tenho um contexto aqui mesmo, que é o próprio que o Kubernetes Admin, que é aqueles carinhas ali, ó, do Raspberry, certo? Aquele carinha bonitinho de ai meu Deus. Então é esse carinha aí. Então só tem um contexto. Se eu tivesse mais, ele ia listar mais. E aí eu posso vir aqui e colocar qual que é o contexto que eu quero. Se eu tivesse aqui o contexto, se eu tivesse um outro cluster chamado Gyropops, colocaria desse jeito, ele ia mudar. Aqui ele ia falar o quê? Contexto não existe, então não dá pra fazer isso. Simples assim, nada de outro mundo, hein, mano? Pelo amor de Deus, muito simples. Vamos ver mais um? Vamos ver mais um. Olha só, esse aqui é legal. Vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ao invés de esse cara aqui, vou fazer o CRIO, certo? Install. E quem que nós vamos ver agora? Vamos ver um carinha chamado Score. Vou dar um Enter aqui, porque aconteceu. CRIO é com K, o Jeg. Então ela criou tudo bonitinho, olha só, maravilha, é instalado o nosso kubectl Score, certo? Esse cara aqui, ele vai trazer, eu não mostrei pra vocês, né? Então eu tenho aqui um info, então se eu quero ver, o que esse cara faz? Olha só, o info tá trazendo aqui, ele traz uma pequena descrição pra você, falando assim, ó, que ele vai analisar, ele serve para analisar os objetos do Kubernetes, trazendo algumas recomendações para você deixar isso mais bonitinho, mais seguro, certo? Muito bem, então, dito isso aí, vamos sair usando esse cara. Como que eu utilizo esse cara? Eu venho aqui, ó, kubectl espaço Score, vou dar um Enter aqui na bagaça e ele me traz a ajuda dele, falando assim, ó, primeiro, o Score, ele vai pegar e vai checar todos os arquivos, isso daqui você precisa ter um arquivinho aqui, né, bonitinho, para que você possa testá-lo, certo? E aí vem o list que vai pegar, vai trazer toda a lista de CSVs, né, version, que vai trazer a versão aí desse cara. Então, olha só, então esse Score vai fazer o quê? Ele vai checar o seu arquivo, né, para ver se seu arquivinho que está definindo lá um resource, tá tudo belezinha com ele. Então, eu criar um YAML para criar um pod, ele vai verificar se tá tudo bem. Eu criei um YAML para ver
lá um deployment, ele vai verificar. Então ele vai verificar se o arquivinho que você está criando está ok, está bonitinho. Aí você fala, pô, Jefferson, mas a gente não tem nenhum arquivo. Não, então eu vou pegar aqui, ó, criar aqui, ó, mkdir espaço vídeo plugins, certo? Vou criar esse diretório aqui, vou adentrá-lo, vídeo plugin, certo? Desse jeitinho. E aí eu vou pegar e vou mostrar um outro plugin que vai nos ajudar agora. Esse plugin é o Extra, que é muito interessante. Se você está aprendendo, por exemplo, está estudando para o CKA, CKS e tudo mais, mano, isso é muito importante conhecer esse plugin. Então vamos fazer aqui o seguinte, cadê o install? Cadê o install? Vamos pegar aqui o install e vamos instalar um cara chamado Example, certo? Opa, o que aconteceu? Ó, o Creo de novo aqui, eu usei o histórico com o Creo errado. Agora sim, olha só, fazendo a instalação do Example. Porque olha só como que é sensacional demais esse Example. Você vem aqui, ó, que você tem espaço example da vida desse jeitinho e eu quero fazer o quê? Eu quero ver um example de um pod. Como que eu crio um pod? Vou dar um enter aqui. Pronto, olha só, ele me trouxe aqui um exemplo de pod. Tá vendo aqui, ó? Olha só, me trouxe um exemplo. Aí você fala, não, Jefferson, eu não quero pod não, eu quero um exemplo de, deixa eu pensar aqui, de um storage class, por exemplo. Então, storage desse jeito, class, certo? Vou dar um enter aqui, pronto, tá aí um exemplo. Aí você fala, não, Jefferson, eu não quero um desse daí não, eu quero um exemplo de, sei lá, PVC. Será que ele vai aceitar a sigla? Olha só, tá aí o PVC, que é um Persistent Volume Claim. Funciona? Meu Deus, que calor! Funciona maravilhosamente bem, mano, é sensacional demais, example. Lembrando que você pode usar qualquer resource aí do Kubernetes, mano, seja feliz, vai colocando, eu quero um exemplo, sei lá, do um réplica 7 da vida, olha só, vou dar um enter aqui e traz lá um exemplo de réplica 7. Então, funciona maravilhosamente bem. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar assim, ó, vou pegar esse réplica 7 aqui, não, vou pegar um pod, vou pegar aqui, eu quero criar um pod, eu vou direcionar aqui, vou criar um arquivinho pod exemplo .yml, certo? Dessa maneirinha bonitinho já, meu Deus, vou dar um cat aí nesse pods YAML da vida, tá lá o meu exemplo, certo? E o exemplo aqui tá usando até o Nginx da vida. Mano, usem esse kubectl example, vai salvar a vida de vocês, hein? Vocês vão poder criar tudo que é exemplo de arquivo de uma maneira muito simples, certo? Bem, feito tudo isso, eu criei esse exemplo, mas aí, Jefferson, por que você criou esse exemplo? Eu não entendi por que você criou esse exemplo. Lembra que nós brincamos com o Score anteriormente? Eu falei pra vocês que o Score é pra quê? O Score, ele serve para trazer informações, aí, cadê aqui? O Score para trazer informações de objetos, de arquivos que vocês estão criando, certo? Então, aqui você tem Score, espaço, eu passo o nome do arquivo, aliás, eu quero que ele faça um Score, né, e o nome do arquivo. Como que foi o nome do arquivo que nós criamos? Foi, deixa eu pegar aqui, dar uma olhada, que eu esqueci. Então, kubectl desse jeito, score pods exemplo.yml, dessa maneirinha bonitinha já, meu Deus. Perceba, eu pedi para ele fazer o score, certo? E ele trouxe lá as críticas. Mano, ele falou assim, ó, tem crítica aqui em relação ao pod network, ao security context, ao resources e também a imagem. Por quê? Tô usando a imagem lá, eu acho que latest, olha só, tô usando a imagem como latest, e a do Nginx, certo? E aí ele vai falando cada um dos problemas, ó, tá falando aqui do Network Policy que não tem nada, tá falando dos resources que não tem a definição de CPU, de nada disso. Então ele pegou o meu arquivo e tá testando para ver se tá tudo beleza com o meu arquivo, se tem algum probleminha ou se tá safe, certo? É sensacional demais esse cara, mano. Vamos falar a real. O Score e o Example junto, mano, é muito amor. Então, olha só, nós já vimos o Creo, que é o primeiro, né? Depois nós já vimos mais 5 plugins, né, mano? Que sensacional. Deixa eu mudar de tela aqui para falar com vocês. Então, olha só que sensacional. Nós pegamos e vimos o quê? Nós vimos o primeiro plugin, que é o Creo. Nós instalamos esse plugin. Esse plugin, o Creo, ele é o quê? Ele é um gerenciador de outros plugins. Então, com ele, nós acabamos instalando um apt-get para o kubectl, certo? Depois que instalamos o Creo, o que nós fizemos? Nós colocamos lá quem? Instalamos o Example, instalamos quem mais? Instalamos o Score, instalamos quem mais? O NS, o CTX e o Popeye, 5. Então 5 mais 1, 6 plugins, olha só que sensacional demais. E aproveitando para falar o seguinte, se você quer aprender muito sobre Kubernetes, ó, eu vou falar já. Tá rolando o quê? Sexta-feira agora, inclusive. Sexta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília, lá na Twitch, no canal da Twitch da Linux Tips, vai rolar o quê? Vai rolar a primeira aula do CKA, do mutirão, do bonde do CKA. Nós vamos treinar todo mundo para tirar a certificação do CKA, do Kubernetes, a certificação mais foda do mundo. Então você já sabe, cola lá sexta-feira, 7 da noite, hein? Depois eu não falei, você não falou, eu falei sim, você não mas você não falou, eu falei sim, você não prestou atenção, aí você não pode fazer nada. Chega de falatório, eu acho que eu já falei demais, né? Já te dei as dicas aí pra você deixar marombado, bombadão o nosso querido idolatrado kubectl. E mais do que isso, eu vim
5 dicas foda aí, mano. Esse example aí é demais, ó. Eu vou te falar, foi a última, hein? Só pra quem seguiu até o fim aí o vídeo, né, mano? Não vou passar os mais da hora no começo, né? Mano, e pra você que assistiu esse vídeo até o final, você vai fazer o seguinte, vai colocar lá embaixo, lá, ó, hashtag CubesCTL marombado. Hashtag CubesCTL marombado. Essa aí é a dica pra saber que você assistiu o vídeo até o final. E eu queria pedir mais do que nunca, esse vídeo é super importante pra nós, então já deixa aquele like bonitinho aqui embaixo e também compartilha em suas redes sociais, porque, mano, vamos lá fortalecer o canal, fazer com que a Linux Chip chegue cada vez mais longe, certo? Bem, agora sim, né? Chega de falatório, então já deixa aquele like aqui embaixo, né? Não esquece de deixar o like, de compartilhar e de comentar lá embaixo qual que era a hashtag mesmo, CubesCTL marombado. É isso. Vejo você no próximo vídeo, é nóis, vai! Ô, mano, tá calor aqui, hein? Tá calor. Ô, já que tá calor aqui, mano, pra fortalecer, você podia pegar, clica num desses dois vídeos, tá aparecendo aqui, ó, vai lá assistir outro vídeo maratona na Linux Chips, porra. Se inscreve no canal também. É nóis.